E não tem jeito, né? O papo é a saída de Larcamón. Veja aí. Apenas 14 jogos. Chega ao fim a era Larcamón. Jovem para o cargo, com 39 anos, Nico chegou à Toca da Raposa em janeiro. No currículo, a taça da Conca Champions, a primeira da história do Leão lá do México. O momento atual é com um projeto que quer recolocar o Cruzeiro no lugar em que a sua história merece. E bom, com esta meta, com este objetivo, me senti muito identificado. Pelo estadual, nas 8 partidas da fase de grupos, foram 6 vitórias. A mais importante, sem dúvida nenhuma, na casa do maior rival. Tijolo, mas sempre com humildade, sempre com união, sempre com essa atitude coletiva da equipe. Os tijolos de Larcamón acabaram desabando nas partidas decisivas. Contra o Souza na primeira fase da Copa do Brasil, o técnico recuou o time para tentar garantir o empate e a vaga na próxima fase. Não deu certo. Jogo de volta da final do Mineiro, Cruzeiro sai na frente com Matheus Vital. Só que minutos depois, o dono do gol se lesiona. Larcamón poderia trocar o meia por um meia, mas mandou a campo um zagueiro. Confusão na defesa e virada alvinegra. A decisão foi de segurar este momento do jogo, este momento muito emotivo depois do nosso gol, onde o Atlético Mineiro teria que se abrir muito para vencer. E bem, lamentavelmente se deu o que acontece muitas vezes neste tipo de jogo. Na última segunda, uma reunião na Toca da Raposa sacramentou o fim da passagem de Larcamón. O favorito para assumir a vaga é Fernando Seabra, vice-campeão da Copinha e ex-técnico interino do clube, que salvou o Cruzeiro do rebaixamento no último Brasileirão. O Cruzeiro tem uma maratona de jogos pela frente. Em menos de 20 dias, serão 6 partidas entre Brasileirão e Sul-Americana. O próximo compromisso é nesta quinta-feira, diante do Alianza FC, dentro do Mineirão. Assim, chega ao fim o estadual, com um campeão e 2 técnicos demitidos. 4 meses vira uma loucura, né? Vira uma loucura. E aí o clube chama a imprensa lá, o clube anuncia através das coletivas que existe um robusto processo de análise para a contratação de treinadores. E aí eu começo a ficar com uma certa dúvida do lado de cá, se o problema, de fato, como eu disse com o André agora há pouco, no Boa Tarde Minas, se o problema está nos treinadores, no elenco, ou se o problema está em quem escolhe. Porque para mim fica muito claro, até falei sobre isso no meu Instagram hoje, fica muito claro que o Cruzeiro acerta num monte de coisas ali. Processo de estrutural do clube, sabe? O funcionamento, o dia a dia do clube. As coisas me parecem funcionar muito bem. Aí o Cruzeiro, a questão financeira, acho que agora não, porque tem uma explicação aí que eu preciso que eles deem, que eu sinceramente não vou entender, eu vou falar daqui a pouco do que se trata. Então estrutura, questão financeira, o cuidado, etc e tal. Mas no futebol vocês estão de sacanagem aí, ué. Porque vocês falam de análise robusta quando vão buscar um treinador. Aí tá aqui o Seabra, fez um trabalho decente na reta final. Muita gente entrega para o Autuori, mas eu acho que foi mais o trabalho do Seabra do que propriamente do Autuori ali naquela reta final. Aí eu desprezo e aquela história de que não, eu estou querendo ficar mais perto da família também, ninguém acatou e entendeu e aceitou que aquela desculpa fosse realmente o fato. Não, desprezaram, entregaram o clube nas mãos do Larcamón, imaginando que o Larcamón pudesse entregar mais. E agora, eu fico pensando, sabe o quê? Eles reunidos numa sala, lá no Cruzeiro, aí alguém diz, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano. Qual o plano? Seabra, velho. Fernando Seabra, os caras. Porra, é esse mesmo cara. Só que tem um porém. O Seabra, quando estava aqui, ganhava um salário compatível com a função que ele exercia naquela oportunidade. Aí vocês trouxeram o Larcamón, não deve ter custado barato. Aí agora, vocês desprezaram e ele foi embora, ele volta com salário compatível com o mercado de treinadores. Ou seja, vocês vão pagar mais caro para um cara que ali atrás vocês não acreditavam que tinha estofo para comandar o time, mas agora vocês entendem que tem. Então, esse negócio é vocês aí que tem que responder. Porque ou a análise está equivocada ou quem está tomando as decisões aí está errando demais. E agora me chega a informação que além do Fernando Seabra, querem um ex-jogador como auxiliar.
Aí Felipe Luiz, tava ouvindo hoje na Itatiaia, Felipe Luiz, Alex e tal. Então antes era um treinador jovem com perfil. Agora é um ex-profissional do clube que volta, que eu acho ele ótimo. E ainda bem que acho mesmo, né? Porque quando ele saiu do Cruzeiro, eu falei até no jogo aberto, e acho que aqui nós falamos, né? Lamentando a saída dele. E agora ele volta e aí querem meter um auxiliar, talvez até para preparar para daqui a pouco, se ele caísse, tem um cara com estofo para ocupar a vaga dele. Ô, gente, sinceramente, e ontem o Genta falou um negócio aqui, eu tô de acordo, e para de escorar nesse negócio, que não é processo de reconstrução. Vocês precisam acertar. Mas, acima de tudo, vocês precisam entregar para o treinador que vai chegar um elenco decente para que justifique uma pressão em cima do treinador. Mas, por mais que seja competente, para mim é mais uma aposta, só que ele é ótimo. Ele é ótimo. E agora eu acho que a meninada da zaga, que a meninada da base vai jogar. E isso, de certa forma, é muito bom. Valu, desculpa por ter sido o escova no início do programa, mas agora, se achar que eu estou errado, por favor, me diga que eu estou errado. Não vai passar frio, né, HG? Porque está coberto de razão. Boa tarde para você, para o Elton, Thiago, a quem nos assiste. Me lembro bem quando o Cruzeiro decidiu pelo não prosseguimento do Seabra no time principal ano passado. Você foi uma das vozes que claramente diz que o Cruzeiro, na sua opinião, estava se equivocando, que o técnico já estava, que era só diante daquilo que ele apresentou nos 6 últimos jogos da Série A no ano passado, manter o Fernando Seabra. E, com sinceridade, né, é mais um erro do departamento de futebol do Cruzeiro, mas um erro crasso. Apenas em 2022, no primeiro ano da SAF, o Cruzeiro conseguiu começar a temporada com um técnico e terminar com esse técnico. Depois, no final de 2022, o Paulo Pesolano já havia sinalizado que não estaria totalmente voltado para o trabalho no Cruzeiro em 2023, mas ele foi mantido para ir no dia em fevereiro, no começo de fevereiro, quando aconteceu aquela derrota para o Pouso Alegre no Campeonato Mineiro, os diretores, o departamento de futebol chegou à conclusão que ele não deveria seguir mais. 20 de março de 2023, chega o Pepa, vai até agosto, vem o Zé Ricardo, depois do Pepa, depois é a gestão do Seabra, aí ele faz um bom trabalho, a expectativa de que talvez tivesse oportunidade para esse ano, não, é avaliado o Nico Lacamon e quase em março de novo o Cruzeiro troca de técnico, dessa vez um pouco depois, foi no dia 8 de abril. É um departamento de futebol que fala tanto da profissionalização do futebol, que fala tanto do fair play financeiro no Brasil, que fala tanto dos clubes que oferecem um salário para os atletas, mas não cumprem com os atletas aquilo que foi combinado, não pode achar normal há tantas trocas de técnicos também tal quais a um modelo associativo. Não dá para achar. Então eu acho que as cadeiras principais do Cruzeiro, neste momento, não precisam de responder perguntas. Porque responder perguntas de maneiras dispersivas, isso o torcedor já tem se acostumado nos últimos 2 anos. A torcida do Cruzeiro, as pessoas que cobrem o dia a dia do Cruzeiro, precisam de esclarecimentos. Porque um técnico que há pouco mais de 90 dias estava no clube não foi avaliado para dar continuidade no trabalho, e o Nico Lacamon, que foi tão bem avaliado, já que fazem questão de falar que os processos são todos muito bem direcionados dentro do Cruzeiro, o Nico Lacamon não é o técnico para seguir? Os resultados, o que direciona o segmento de trabalho hoje do técnico no Cruzeiro? É o custo da comissão técnica? É aquilo que ele tem como experiência ou são os resultados? Eu estou à espera de esclarecimentos. Gostaria de ouvi-lo, Elton Novaes, por gentileza. Então, porque fica muito fácil, sabe? Para Pedro Martins, fica muito fácil para Paulo André, fica muito fácil para esses caras lá no Cruzeiro, que erram, a culpa é do treinador. A culpa é do treinador. E o Ronaldo que mantém esses caras aí com esse festival de pataquada. E sempre escorando nessa porra dessa bengala de que não, estamos num processo de reconstrução. Eu acho que hoje o nosso debate, boa tarde para todo mundo, eu acho que ele vai passar mais pelas ações da diretoria do Cruzeiro que pelos técnicos e pelos movimentos que são feitos. Temos aqui os números aqui. O Pepa ficou 25 jogos no comando do Cruzeiro. O Zé Ricardo ficou 10 jogos no comando do Cruzeiro. O Larcamon, 14 jogos no comando do Cruzeiro. Quando que isso vai ser a evolução do futebol? Em momento nenhum.
passa pela incoerência. Onde que está a incoerência de toda essa história? Já foi falado pelos nossos amigos aqui dentro do estúdio. O Seabra estava aqui até janeiro. O Seabra foi campeão, foi vice-campeão, né, com os meninos do Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Foi vice-campeão, elevando vários talentos, né, aos nossos olhos. E teve a possibilidade de, em dezembro mesmo, já ser efetivado. O Cruzeiro falou, em um determinado momento, quando foi em busca do Pepa, que existia uma lista, sempre existia uma lista de 5 técnicos que eram sempre acompanhados pelo perfil que o Cruzeiro, tendo que buscar de uma forma emergencial, se recorreria a essa lista. Então, a busca por essa lista. Então, vamos voltar no tempo. Se existia uma lista, lá quando o Pepa saiu, você vai se voltar para essa lista. E acredito eu que em momento nenhum o Zé Ricardo estava nessa lista. Então, saiu pela tangente naquele momento. E aí, vem uma nova temporada, porém, em uma brecha, veio a possibilidade do Paulo Autuori trabalhar ao lado do Seabra. Foi o suficiente para o Cruzeiro não cair para a segunda divisão. Salvou o Cruzeiro, teve o desempenho que teve e conseguiu salvar o Cruzeiro. Seria ali aquela oportunidade para pegar e dar ao Seabra a chance de estar com aquele time profissional? Não foi dada. O que a gente imagina? Não teve tempo para buscar aquela lista e tentou ir por uma medida de socorro, pegou o Zé Ricardo, que deu errado, foi para um socorro emergencial ainda maior, que foi o Paulo Autuori junto com o Seabra, mas agora vai mexer na lista. Aí na lista a gente sabe que tinha Gago, a gente sabe que tinha Milito e lá estava o Larcamon. Então beleza, buscou o Larcamon. Quando o Larcamon sai, o que passou pela minha inocente cabeça? Vai buscar a lista. Então vamos lá, então tinha Gago e tinha Zubeldia, né? Porque ontem surgiu o nome do Zubeldia. Então os primeiros focos do Cruzeiro vão ser nesses atletas, nesses treinadores. Não foi feito isso. Foi buscar aquele que aqui estava e que se dedicava ao Cruzeiro e que conhece o Cruzeiro já há um longo tempo. E que estava em dezembro disponível para pegar e assumir essa situação de treinador do Cruzeiro. Não teve a possibilidade, foi para o Bragantino, lá onde ele estava trabalhando no Bragantino 2, né, o Bragantino B, disputando aí a Série A3 do Campeonato Paulista. Foi até eliminado nas quartas de final pela equipe de Barueri. Enfim, tá vindo novamente um treinador que aqui foi unanimidade, que quando terminou o campeonato, todos nós falamos. Que ele assuma essa condição de técnico principal da equipe do Cruzeiro. Não aconteceu, gera incoerência, atrás de incoerência, venha de volta o Fernando Seabra. Ô, Thiago Fernandes, você que é um quanto mais crítico dessas pataquadas aí, fala disso, da volta surpreendente, e ontem acabou o programa, o Valu, juro, acabou o programa, a gente caminhando aqui, o Valu disse assim, ó, tá não duvido cheiro de Seabra. Ele falou que o cheiro disso aí seja de Seabra. 2h25 aqui no pátio, o Valu falou. Ele falou tá com até cheiro antes de comigo aqui na redação já tinha falado. E aí eu falei, Valu, informação. Eu falei, não, achismo, mas isso tá me cheirando. Ele falou assim, é que eu acho que eu já estou conhecendo essa diretoria. Ele falou algo assim, estou conhecendo essa diretoria. Foi. E aí, tá aí, Fernando Seabra. E sobre essa questão de um auxiliar boleiro, o que você tem de informação? Então, HG, eu vou começar pelo final. Eu imagino que é só por um nome que eu sei que você disse que ele não toparia porque ele quer ser treinador mesmo, de fato, que é o Alex. O Alex quer trabalhar como treinador, e aí seja sub-20, seja profissional, o desejo do Alex é esse. Mas sobre a escolha do Seabra, é difícil falar de escolha, porque eu não acho ainda que seja a melhor escolha, independentemente do que o Seabra fez no ano passado ou não. É que o Cruzeiro vai dando um show de incompetência sobre como gerir futebol, né? E muitas vezes o Pedro Martins, o Ronaldo, eles falam no alto de um pedestal o qual eles não estão. Eles não estão no Brasil, eles não estão na Espanha. Aliás, eles talvez estejam no maravilhoso mundo deles.
eles precisam ter um pouco mais de conhecimento sobre como fazer futebol. É muito mal feito no Cruzeiro desde o início de 2023. Tudo que o Cruzeiro fez em 2022 foi muito louvável, foi muito importante. O Cruzeiro conseguiu uma campanha histórica depois de 3 anos jogando a Série B. Mas o que essa diretoria fez de lá para cá? Absolutamente nada. E assim, é vexatório. O Cruzeiro vai para a 6ª troca de técnico desde março do ano passado. Saiu o Pessolano, veio o Pepa. Saiu o Pepa, veio o Zé Ricardo. Saiu o Zé Ricardo, veio o Seabra. Saiu o Seabra, veio o Larcamon. Saiu o Larcamon, volta o Seabra. Na verdade é a 5ª troca de técnico, o 6º profissional, né? Então assim, eu acho muito errado isso, cara. Uma falta de convicção no planejamento absurda. Uma falta de convicção no planejamento absurda. O Cruzeiro não sabe o que quer fazer. O Cruzeiro mostra pra mim que não tem um norte, não tem um direcionamento. Qual o direcionamento do clube? Poxa, se trouxe o Larcamon, eu entendo. Ele foi mal na decisão do Campeonato Mineiro, ele foi mal contra o Souza. Mas se havia convicção de que era a melhor escolha, por que não dar continuidade? Se havia convicção de que o Seabra seria a melhor escolha depois do Larcamon, por que não deu continuidade lá atrás? Então me parece que é só mais uma decisão tomada sem o melhor critério. Eu até acho que o Seabra é uma boa aposta. E uma situação... Eu conversei com um empresário de técnico que disputou o Campeonato Paulista desse ano. E eu perguntei pra ele, cara, pra você seria interessante hoje assumir o Cruzeiro? O cara me falou que ele achava que no ano passado, se eu fizesse a mesma pergunta há exatamente um ano, ele diria que sim. Mas que hoje, depois de um ano, depois de ver tudo o que acontece, ele falou, velho, a média dos técnicos lá é de 3 meses e meio, 3 meses e 15 dias, 3 meses e 10 dias. Por que eu vou tirar meu treinador de um trabalho já consolidado, mesmo disputando o Paulistão, disputando séries, divisões inferiores do brasileiro, para ir trabalhar num lugar que eu não vou ter certeza de que eu vou amarrar um bom contrato. A não ser que eu amarre um contrato que eu consiga uma multa. Até o final do contrato recebendo. Fora isso, não faz sentido algum. Perdeu a credibilidade. Isso vai se tornando meio que um rótulo, né? Que o mercado vai colocando, os empresários, os técnicos. Pro mercado, Sim. sem sombra de dúvida. Dá recado, claro que dá. E assim, é muito importante neste momento. Eu acho que ninguém tá falando... hoje, eu acho que pelo menos, e aí eu não tô pautando, eu acho que o questionamento principal hoje não passa por exemplo, qualidade do elenco, que também é responsabilidade do departamento de futebol, mas é o seguinte, todas as cadeiras no Cruzeiro, elas já foram questionadas ou trocadas. Elencos. Foi um elenco montado em 2022, passou por uma profunda reformulação em 23, 27 jogadores contratados. O elenco do ano passado, muitos jogadores que foram contratados como as principais peças de 2023 já não estão no Cruzeiro. Exemplo, Wesley, o Gilberto. Existem os questionamentos em todas as esferas, dentro do elenco, dentro também do comando técnico do Cruzeiro, que como é trocado praticamente de 3 em 3 meses. Agora, precisa de existir um questionamento muito forte por parte do Ronaldo das pessoas que estão destinadas a essas escolhas. Foi dito ontem, salvo engano, a Itatiaia trouxe a questão de problemas de relacionamento com relação à comissão técnica do Nicolas Camon. Cara, isso tem que estar na conta do processo de seleção. Você precisa de tentar se cercar ao máximo, conhecer a índole, não só as questões relacionadas ao futebol do técnico, mas também da sua comissão, porque a comissão vai lidar todos os dias com um grupo de atletas. Então eu preciso falar mais uma vez, é importante um questionamento muito importante por parte do Ronaldo, dos homens responsáveis pelas escolhas dos técnicos do Cruzeiro nas últimas 2 temporadas. O Valu brilhou mais uma vez, porque já é o segundo treinador que passa pelo Cruzeiro e que eu ouço falar de problema de relacionamento dentro do clube. Isso precisa sim fazer parte do processo, mas tem que fazer, porque ninguém merece trabalhar em ambiente com gente escrota. Ninguém merece. Contamina o ambiente, deixa carregado, as pessoas ficam tensas e automaticamente entregam menos do que deveriam entregar.
Então isso tem que ser muito cuidadoso antes de contratar, saber que tipo de gente você está contratando, para depois ali na frente não dizer, erramos, né? Enfim,